Hoje iremos falar sobre andar com Deus e não estar transformado, não ser transformado ou não querer ser transformado. Essa é a questão. Deus quer nos transformar, mas será que verdadeiramente queremos ver? Porque Moisés, ele na sua caminhada, abreviando a história, ele sai a ver o povo. E quando ele sai a ver o povo, ele vê um egípcio maltratando um irmão seu. E ali ele vai ver que ninguém está vendo e mata o egípcio e pior, ainda esconde o corpo. E aí você fica assim, podemos estar com Deus e não ser transformado, não estar transformado. Eu coloquei aqui um título, estou com Deus e não transformado. Deus em sonho, através da palavra, de profecias, do nosso irmão, das irmãs que falam conosco, querem nos transformar. Deus quer nos transformar, mas será que estamos deixando isso acontecer? Porque Moisés teve um encontro com Deus tão sobrenatural que quando ele mata esse egípcio, ele foge, porque Faraó iria matá-lo e ele foge. E abreviando a história, ele tem um encontro com Deus. Ele vê uma sarça, uma planta com fogo, mas que não se consumia. E fala com ele, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que está é uma terra santa. Uma experiência sobrenatural. Como pode um homem ter uma experiência assim? Como eu tive várias experiências, como você que está ouvindo, homem, mulher, adolescente, jovem, ou até mesmo uma criança, que teve uma experiência com Deus, mas ser transformado, querer ser transformado. Será que deixamos Deus nos transformar? Porque Moisés, em sua caminhada, havia algo que estava escondido dentro dele e que Deus estava tentando mostrar para ele na caminhada com seus irmãos. E na caminhada com os irmãos dentro da igreja, aonde vamos ter que congregar, porque Hebreus 10:38, Deus fala muito bem claro que nós temos que congregar junto com os irmãos, Consolai-vos uns aos outros, pela misericórdia de Cristo, porque só misericórdia, E muitos irmãos que nós não vamos às vezes querer falar, conviver, e assim tudo bem, porque é um grupo social e a gente às vezes fica chateado. Mas dentro da escola, se você olhar para a escola, cada um tinha o seu grupo. E assim não vai ser diferente dentro da igreja também. Somos seres sociáveis, mas adaptáveis àquilo que apraz a nós. E muitas das vezes não aquilo que Deus quer. Temos que venhamos a ter comunhão com os irmãos. Por isso podemos estar com Deus e não sermos transformados. Houve uma história de um menino que ele queria ser tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que ele foi a um sábio. O sábio falou para ele assim, menino, se queres ser perfeito, pegue esse balde, vá a andar 1 quilômetro, aí ele falou, e encha ele para mim. Isso é fácil, vou lá, vou só me esforçar. Aí ele falou, só que esse balde está furado, você vai ter que ir e vir e trazer o mínimo de água possível quando chegar aqui. E ele ia, chegava lá, enchia o balde e vinha. Quando chegava, não tinha nada. Aí ele, aí voltava, quando chegava não tinha nada. E voltava, não tinha nada. Aí ele chegou, sábio, já fui lá mais de 10 vezes e voltei, o balde furado, não adianta, assim não tem perfeição. Aí ele foi e falou, é assim a vida. Para você ter comunhão com os irmãos, você vai entender que cada um tem o seu balde furado. O que seria esse balde furado? Cada um tem as suas imperfeições, mas tem um porém da sabedoria de Deus, porque cada um em suas imperfeições, olha o que aconteceu. Você foi, voltou várias vezes. Olhe para trás. Essa caminhada sua, que estava seca, petrificada,
a água que você derramou purificou pelo caminho muitos que precisavam. Assim é a nossa vida, como a vida de Moisés, que foi um homem irado e que no final de sua vida ele foi o mais manso. E vamos aqui entender com Moisés um pouco do que achamos que pode ser um homem perfeito, mas tinha uma imperfeição. E olhamos para nós também, que precisamos ser transformados. Deus mostra, fala em sonho, profecia e a palavra. Precisamos ser, e não somente ter as coisas. Em Êxodo 34, 28 fala assim: E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas suas mãos tábuas de testemunho, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegasse a ele. Mesmo Moisés, estando com a pele do rosto resplandecendo, porque tinha falado com Deus, estava lá 40 dias, passando fome, sem comer e sem beber, ele não sabia. Mas as pessoas que viam ele sabiam. Só que Deus, que via dentro dele que ainda havia algo a ser transformado. E vamos ver aqui, Êxodo 32, 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-se ao pé do monte. Havia uma fúria em Moisés. Sabe aquela fúria que eu falei no início? Que ele matou um egípcio? Então, essa fúria estava ali. Nós temos um encontro com Deus, mas tem coisas que nós ainda escondemos de Deus e não falamos. E para um processo terapêutico da nossa alma, da nossa psique, se nós não trouxermos do nosso inconsciente para o consciente aquilo que fica latejando, o que irá acontecer? Em determinado momento, aquele pecado escondido, algo que ficou lá atrás e que pensamos que morreu, vamos ressuscitar muito rápido. Através do quê? Das emoções. E as nossas emoções podem estar dentro de nós descontroladas, porque não temos um equilíbrio terapêutico de falar, de conversar, de trazer para a luz aquilo que está nas trevas. Enquanto eu não trouxer para a luz aquilo que está nas trevas, o que vai acontecer? Aquilo em determinado momento vai, de alguma forma, vir como um vulcão em erupção e tomar todo o meu ser, me transformando num ser irracional. E como eu já expliquei aqui, que quando nós ficamos irados, nós ficamos como seres irracionais e não temos um culto racional, uma metanoia, uma transformação de mente, aquilo que precisamos para lidar com as situações sem ser impossível somente agir por impulso, agir por instinto. Quem age por instinto é um animal. E nós não somos animais irracionais. Precisamos ter racionalidade, de um temperamento, como Deus mostrou para Moisés. Como que mostrou? Ele fica lá com Deus 40 dias, 40 noites, com fome e sede. Quando ele desce, ele olha para aquele povo e ele quebra as tábuas com muita fúria. Uns podem pregar que foi misericórdia porque ele tinha lido ali o que poderia acontecer com o povo. Tudo bem, mas a questão não é essa. É que havia nele uma fúria. E olha que ele estava na presença de Deus. A presença de Deus traz paz, traz alegria, traz misericórdia, traz a essência. No entanto que ele veio com o rosto resplandecendo e as pessoas estavam com medo de chegar perto dele. E nós, muitas das vezes, podemos nos achar tão santo, mas o que estamos escondendo dentro de nós, que Deus está vendo que nós precisamos tirar e jogar no lixo. É uma ira, uma malícia, o que seria que ainda não deixamos Deus arrancar. Mas olha o que Moisés faz. Em Gênesis 2, versículo 11,
Vou mostrar aqui, Moisés era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também o egípcio batendo no israelita. Um patrício seu, Moisés, olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Então Moisés ainda estava com os mesmos pensamentos, mesmo na presença de Deus, porque ainda escondeu um corpo na areia. Ele estava escondendo um corpo morto dentro dele, que era esse homem irado, mas Deus queria mostrar para ele, mesmo tu estando em minha presença, saibas tu que santo sou eu. Eu vou te dignificar perante o povo, mas eu estou te mostrando aqui, para transformar a tua vida de um homem irado a um homem manso, de um homem prostituto a um homem santo, de um homem que supostamente era viciado, mas arranco todo o vício da tua vida, porque eu sou o Senhor, meu nome é Jesus Cristo, e Ele tira. Agora, se entregue a Ele, tira esse vício da sua vida, tira tudo aquilo que está te atrapalhando, tirando o pão dos seus filhos, de ter uma comunhão, de estar se drogando com coisas lícitas e ilícitas, porque a bebida também é uma droga lícita, que pode estar destruindo a sua família, sem você perceber. E quando vê, no amanhã, quando acorda, está com uma enxaqueca terrível e não tem nenhum dinheiro do pão. Acabou isso em tua vida. Jesus entra hoje. É só aceitar Ele de todo o teu coração e verás que Ele muda a sua vida. Assim como um homem irado, como Moisés, que estando à presença do Senhor e ainda não estava transformado, mas Deus os transformou, porque em Números 12, versículo 3 vai dizer assim, era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha, de um homem irado, Deus transformou Moisés a um homem mais manso da terra. Não há homem mais manso do que ele, por mais que eu queira, por mais que você queira, qualquer um queira, porque a Bíblia é a Bíblia e todos nós sabemos, mesmo que ainda foi escrito há milhões de anos atrás, lá em Daniel 12:4, e a ciência se multiplicaria, e o amor esfriaria. Como eu poderia dizer aqui agora que você poderia me ver através de uma telinha do celular, apregoando a palavra do Senhor? Olha a tecnologia, a ciência aumentando, só que eu não vou deixar o amor esfriar em meu coração. Eu vou ouvir a palavra e deixar entrar no meu coração e transformar a minha vida para tirar. Se há um homem irado, se há a luxúria, se há o vício, vai sair da nossa vida hoje. Em nome de Jesus, eu creio nessa palavra e a tua vida será transformada, porque nós, às vezes, mesmo cristão, podemos estar caminhando e mesmo assim não ser transformado. Deus quer nos transformar, tirar a velha mente, aquela mente morta, aquilo que nos prendia e acabava com o nosso interior. Não podemos mais viver como sepulcro caiado, mas trazer a glória de Deus e a luz do Senhor para nossas vidas, e que assim seja. Amém. Essa palavra te ajudou? Compartilha, comenta e juntos vamos apregoar o Evangelho para todos, em nome de Jesus. Amém.